Ele tá dando como 1 minuto e 15 aqui faltando para a live, é Não, isso? mas vai começar antes aí. Vamos ficar atento a qualquer momento a gente vai começar a transmissão. Já estamos, ao vivo, só estamos esperando o YouTube atualizar Dando aqui. como 1 minuto e 15 aqui Já estamos faltando para a transmi live, é não, não, isso? já Não, mas estamos vai começar transmitindo. antes aí. Já Vamos ficar já dá o atento a refresh que a gente qualquer já está momento a gente vai. transmitindo. Não se esqueçam de tirar o som, né, para não atrapalhar. Já temos 11 pessoas assistindo, já estamos Opa, transmitindo, então vamos voltar à nossa. Então, pessoal, vamos começar aqui oficialmente. Prótese de quadril e coronavírus. Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista, membro da Sociedade Brasileira de Quadril, assim como hoje estão juntos comigo aqui Dr. João Lopo, de Minas Gerais, Dr. Inácio Ventura, de Brasília, e Dr. Bruno Rabelo, do Rio de Janeiro. Pessoal, sejam bem-vindos, muito obrigado por participarem aqui dessa live, onde a nossa ideia aqui, que a gente combinou de falar com vocês, é a gente falar dentro do nosso tema, do tema que a gente entende, e ligar isso ao que está acontecendo para que a gente possa dar uma informação para nossos pacientes. A motivação do tema foi graças aí ao Dr. Bruno Rabelo, que fez a sugestão. E, Bruno, conta para a gente aí, para o pessoal, o que começou a acontecer, as perguntas que os pacientes começaram a fazer para ti, que motivou essa nossa reunião aqui. Bom dia a todos, bom dia, irmãos. Na verdade, o que acontece é que a gente, no Rio de Janeiro, principalmente, está vivendo esse período de quarentena, está sendo muito difícil nos hospitais, e a gente cessou os atendimentos, né, de consultório, atendimentos para pacientes ambulatoriais, e muitos pacientes começaram a mandar pelo WhatsApp ou via redes sociais a pergunta: poxa, eu tenho um prótese de quadril. O que essa infecção que está sendo essa pandemia pode causar? Pode levar de malefício ou pode causar de uma infecção na minha prótese, enfim. Então, eu achei bastante interessante, porque a nossa ideia aqui, obviamente, vai ser acalmar as pessoas, né? Orientar de forma adequada como proceder agora nesse momento aí de pandemia, né? Eu achei bem interessante isso aí. Ótimo. Então, assim, essa motivação aí, todos nós achamos um tema que foi bem interessante, porque a gente orienta os pacientes, né? Se vocês têm uma prótese de quadril, então é importante vocês cuidarem com qualquer processo infeccioso, como ter as medidas profiláticas, né? Quando vai fazer alguma cirurgia ou algum procedimento dentário mais extenso, de usar o antibiótico como profilaxia para evitar que uma infecção viaje pela corrente sanguínea e vá parar na prótese. E aí, obviamente, veio aquela pergunta do paciente: bom, mas e o coronavírus? O que que eu faço com isso, né? Então, eu achei que foi uma pergunta bem interessante aí. Eu vou deixar. Vamos, antes da gente entrar nesse tópico do vírus especificamente versus prótese, eu queria perguntar para vocês qual é a recomendação que vocês fazem para o paciente, se ele vai fazer uma cirurgia ou se ele vai fazer um procedimento dentário mais extenso. Como é que vocês recomendam para eles a profilaxia? Vou começar falando então, João Lopo, Belo Horizonte. O preparo básico, né, tirando até essa situação de crise que nós estamos vivendo, sempre tem aquele screening que a gente faz de infecções com os exames de sangue, o exame de urina e o suave nasal também, né, que mais para detectar aí a presença ou não do estafilococcus. Havendo positividade para algum desses, então segue o tratamento. Caso não tenha, né, positividade, o exame de sangue, de urina e o suave nasal, eles todos estejam dentro da normalidade, é feito um banho de descontaminação com a clorexidina a 2% durante 5 dias antes da cirurgia, 2 Não, mas eu vezes ao quero dia. dizer, desculpa te interromper, João, eu quis dizer o seguinte, a prevenção do paciente que já fez a prótese, Ah, vai sim, fazer outro sim. procedimento que ele vai cirúrgico. fazer algum outro procedimento. Sim. Normalmente, o que faz vai ser direcionado para aquele procedimento que ele vai fazer, né? Ou relacionado à cavidade oral, ou alguma manipulação em vias urinárias, ou mesmo intestinal, então vai ser mais direcionado a isso. Aí vai de acordo com o germe que habita cada um desses locais, né? Normalmente, a boca é feita profilaxia com amoxicilina, né? Que são os germes mais comuns, são os gram-positivos.
Se for alguma coisa relacionada a vias urinárias, tem que ter uma cobertura gram-negativos, né? Então é mais dentro dessa orientação mesmo. Ou seja, eu vou fazer só um resuminho aí. O paciente que tem prótese do quadril, assim como o paciente que tem válvula cardíaca metálica, né, seguem essas profilaxias, que ele precisa uma profilaxia com o uso de um antibiótico antes desse tipo de procedimento cirúrgico ou procedimento dentário que seja mais extenso, aí uma profilaxia adequada, um antibiótico específico para cada área, né, João, como tu comentou. Isso. E uma coisa bem importante que sempre observar também é o tempo, né, da profilaxia ao início do procedimento. Em geral, cada antibiótico tem uma vida e um perfil de dispersão aí no corpo, que em geral aí vai ser em torno de 1 hora antes do procedimento, né. Uhum. É uma coisa que eu Beleza. acho bastante interessante a gente sempre falar, quando a gente fala sobre infecção, porque a gente sabe as consequências disso aí. Todo paciente que tem uma prótese de quadril, que tem um implante metálico, prótese de joelho, enfim, o que seja, tem que ter muito cuidado com as infecções de pele. Então, recentemente, eu tive um paciente que me mandou uma foto com uma vermelhidão na perna, de pós-operatório de 4 meses, e a gente já fica logo preocupado com infecções de pele superficiais, como, por exemplo, a erisipela. Orientações das manipulações nas mulheres, principalmente, na manicure, ter muito cuidado com aquelas infecções de unha, né? Porque isso pode levar a um processo infeccioso, ter uma porta de entrada ali, como o Gusmão estava colocando, e disseminar pelo corpo. Teve um vídeo recente do Inácio, né, colocando a manutenção do exercício físico, uma dieta equilibrada, de ter uma imunidade boa, para a gente justamente ter uma barreira do nosso organismo para tentar conter essas infecções que podem ocorrer, né? E aí, voltando ao que o Gusmão colocou, é muito importante que o paciente entenda a nossa, vamos dizer assim, a nossa preocupação com a prótese, com o processo de infecção, para que, caso ele vá fazer qualquer procedimento, que ele nos avise. E, principalmente, avise ao colega que irá fazer o procedimento, seja um dentista, ou seja um colega cirurgião, uro, enfim, o que seja, da presença da prótese. E que a gente tenha um link, se caso necessário, com esses colegas, para justamente fazer profilaxia. Recentemente, eu tive um paciente que ela ia fazer um procedimento dentário e foi orientada a profilaxia pela colega, excelente. Só que é interessante a gente colocar que a profilaxia ela tem que ser iniciada antes do procedimento. Por isso que é profilaxia antes do procedimento, quando o Gusmão colocou. 1 o hora paciente antes só ia fazer, ele só ia fazer após o procedimento. Entendeu? Então, a gente tem que estar linkado nisso aí, tem que estar aberto com os nossos pacientes para poder tentar orientar da melhor forma possível, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa, essa informação aqui que a gente está passando é super importante, entendeu? Perfeito. Deixa eu fazer um adendo aí, Gusmão e Bruno. Na verdade, esse é um problema, um cuidado adicional que os pacientes têm que ter em função da cirurgia de quadril ser tão boa quanto ela é. Então, o que acontece é que, na verdade, o paciente muitas vezes esquece que tem prótese. E a gente está falando de um cuidado praticamente eterno. Então, o risco de você ter um implante metálico no corpo e isso ser contaminado, isso pode ocorrer 15, 20 anos depois. Claro, entendam que isso é um risco muito baixo, mas os cuidados têm que ser tomados. Então, o paciente que tem prótese, ele tem que estar orientado de que ele opera, fica tão bem, esquece e acha assim, tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido, realmente, do ponto de vista da artrose. Mas você eternamente vai ter que ter uma vigilância em relação a esses outros procedimentos invasivos. O que eu falo para os pacientes é assim, a gente tem uma mania meio feia, o brasileiro, o latino tem isso, os povos latinos têm isso, de negligenciar, de meio que ir empurrando com a barriga alguns sintomas que a gente sente. E eu deixo claro aos pacientes isso, falo, quem tem prótese não pode ir empurrando com a barriga, aquela ardênciazinha a urinar, aquela dorzinha de dente, haja precocemente. Então, não é brincadeira. Perfeito. Começou a sentir? Perfeito. Procura o profissional, pelo menos para descartar que tem algo infeccioso e deixe sempre muito claro para todo profissional que você for. Eu tenho uma prótese no meu quadril, tá aqui o telefone do meu médico, entre em contato com ele se você quiser saber mais coisas. Porque os pacientes acabam esquecendo de tão bem que eles ficam, né? Olha só que interessante. Perfeito, né? isso, perfeito. Olha só que interessante, ainda bem que o Inácio falou isso, né, do paciente esquecer, porque o nosso objetivo o nosso nirvana, digamos assim, é atingir o que os ingleses usam o termo que eu gosto bastante, que eles usam o termo forgotten hip,
ou seja, o quadril esquecido. Porque antes da cirurgia, o paciente tinha dor todo dia. Aí ele está sempre lembrando, nossa, meu quadril, nossa, meu quadril. Aí passa a cirurgia, em geral lá, varia de uma pessoa para outra, em alguns meses, ele esquece. Ele esquece que um dia ele teve dor no quadril. Então aquela articulação desaparece das preocupações mentais, ela não vem mais para o consciente, o quadril, como deve ser, né? Não tem que vir para o consciente. Só que, como efeito colateral, às vezes ele esquece de avisar algum outro profissional que ele possui a prótese e pode ser que o outro profissional, em alguns procedimentos que não precisasse uma profilaxia, não faz a profilaxia em função de que não foi falado nada, né? Então é bem importante o paciente dizer isso, a lembrança que vocês fizeram aí, que o Bruno fez, muito importante o paciente dizer, olha, eu tenho um implante metálico que exige uma profilaxia em qualquer procedimento invasivo. Né? Como o Bruno falou, pele íntegra não entra a bactéria, né? A pele íntegra, se ela está íntegra, não vai entrar bactéria. Fala aí, Bruno. Não, e outra coisa também, que a gente no consultório, a gente acho que nem tanto, né? Nós como grupo, mas quando a gente fala de prótese de quadril, o paciente chega com tanta dor, tanta limitação, que a gente fala sempre dos benefícios da prótese. E a gente, poucas vezes, a gente entra no detalhe de complicações. E a infecção é uma complicação muito complexa, preocupante para a gente. Eu acho que cada um de nós tem vídeos sobre infecção, quer dizer, a gente costuma falar para o paciente, enfim. Então, eu acho que nas nossas consultas, a gente, às vezes, entre aspas, dá até um pouco mais de medo com relação à infecção e acaba orientando o paciente mais com relação a essa profilaxia, com esses cuidados. Eu acho que isso é super interessante, né? Porque o paciente tem que entender isso aí. Teu comentário foi ótimo. Eu aproveito o teu comentário para perguntar a todos, tá? Começando pelo João, depois o Inácio e depois tu mesmo, Bruno, a seguinte pergunta: qual é a complicação mais temida na opinião de vocês? Não vamos entrar na complicação maior, que é muito rara, felizmente, que seria óbito na cirurgia, extremamente rara. Não vamos entrar nessa complicação, mas assim, fora essa, qual seria a complicação em prótese quadril que vocês mais temem? João, Inácio e depois o Bruno. A infecção mais temível realmente é a infecção, né? Ela, pelos efeitos dela e as consequências, né? E mesmo em relação ao tratamento, né, que deve ser seguido após a prótese. Eu falo com os pacientes que a prótese, ela quando ela tem um sucesso, é como aquela fase de lua de mel do casamento. É tudo perfeito, tudo maravilhoso. Mas quando há algum problema, e esse problema aí mais direcionado para a infecção, vira realmente um caos, né? Então, esse seria o mais temerável. Perfeito. Inácio? Sem a menor dúvida, a infecção. A infecção, é bom que os pacientes entendam, assim, é uma complicação muito rara, e quanto mais os cuidados forem tomados, e todos nós aqui do grupo conversamos muito sobre isso e temos protocolos muito semelhantes, a gente tem que ser aficionado doentiamente por profilaxia, prevenção. Então, quanto mais medidas preventivas nós tomarmos, menor esse risco ainda. Então, a gente está falando de algo que a literatura coloca em torno de 0,5%, 0,5%, ou seja, a cada 200 pacientes, um teria. Então, se a gente adicionar muitas medidas e derrubar isso para 0,2%, 0,3%, é sempre vantajoso. Não é uma questão puramente estatística, a gente não pode tratar a infecção como número. Uma pessoa que tenha é uma tragédia. Mas é uma tragédia e é a pior complicação, eu diria, muito pelo desgaste emocional que gera no paciente, na família e na equipe médica inteira. Todo mundo sofre durante um período longo. Então, não tem a menor dúvida que a infecção é a complicação mais temida, assim, de uma prótese de quadril ou de joelho. Isso aí. Perfeito. Eu sempre falo com o paciente que a gente tem 4 possíveis complicações que são preocupantes para a gente. Infecção, eu sempre começo com ela, com certeza concordo com os colegas. Infecção, luxação, que é a prótese sair do lugar, trombose, porque tem os seus riscos maiores, e lesão neurovascular, lesão de nervos e vasos. Mas infecção, com certeza. Eu vou fazer eu sempre gosto de botar a prática, né? Nós somos cirurgiões, né? E a gente bota na prática. Na segunda-feira, eu estava no HTO, eu atendi uma paciente, 68 anos, prótese de quadril há 4 meses, com forgotten hip.
ela já não sente mais nada, feliz, tranquila. Há um mês e pouco, o netinho dela sentou, pulou sobre a perna dela e caiu, meio que despencou ali, fez um hematoma na região. Esse hematoma fez uma coleção, olha a história, esse hematoma fez uma coleção, ficou líquido ali, isso ficou naquela região, começou a inflamar aquela região, fez uma fístula, quer dizer, uma abertura, um contato da área interna com a área externa. Esse hematoma, então, infectou e agora atingiu a prótese. Nossa, então, é uma paciente que tem um pós-operatório perfeito, sem dor, andando bem, olha para mim e fala assim, doutor, mas e agora? O que eu tenho que fazer isso aqui? E aí depois a gente pode começar a conversar sobre as consequências de uma infecção para o quadril. Né? O que eu indiquei para ela? Eu falei, olha, eu não tenho muito o que fazer. Você já tentou o antibiótico via oral, a coisa não evoluiu de forma satisfatória, o infectologista havia iniciado. Infelizmente, nós, como especialistas, nós vamos ter que intervir aí e tirar a sua prótese. Então, você imagina isso para um paciente. Por isso que eu digo, as consequências da infecção são absurdas, são muito complexas. O Inácio muito bem colocou. Olha aí, pessoal, caso olha de infecção... quem está entrando. Olha, desculpa, Bruno. Olha aí. Tá entrando. Essa é uma surpresa para vocês, uma surpresa para todos vocês e uma surpresa para o nosso público, tá? Deixa eu apresentar aqui nosso colega, Dr. Renato Cassol, infectologista, aparece na nossa reunião do grupo Meu Nada para trazer informação de qualidade para vocês. Porque aqui, ó, nós somos ortopedistas, a gente serra osso, né? A gente gosta de dar informação para quem entende. Grande presença. Muito obrigado por participar. Beleza. Olha só, pessoal, a todos. Doutor Renato, a dúvida aqui que o público começou a perguntar para o Bruno, em especial, ele notou essa pergunta, foi o seguinte. Doutor, eu tenho prótese do quadril. Eu sou um grupo de risco pelo coronavírus por ter uma prótese do quadril? E a outra pergunta é, pode o coronavírus ir na prótese do quadril? Ok. Boa pergunta. Não é grupo de risco para prótese de quadril. O grupo de risco para o coronavírus é realmente o maior deles, a idade, certo? Então, entre 60 e 70 anos, 8% de letalidade. Lembrando que letalidade é número de óbitos por número de casos comprovados. E entre 70 e 80 anos, 14,8%. Fora isso, o resto são subgrupos bem específicos. Aí tem lá comorbidades, alguma coisa assim, mas o que pesa mesmo é a idade. E não acredito que o vírus vá poder se alojar na prótese do quadril. Quanto a isso, pode ficar tranquilo. Não é uma bactéria, não é uma bacteremia que pode fazer isso realmente. Né? Então, acho que quanto a essas dúvidas aí, fica tranquilo o nosso ouvinte aí que não tem problema, não. Maravilha, doutor Renato. Eu quero saber a surpresa que eles tiveram aqui. Renato, eu vou dizer que foi surpresa e eu fiquei tranquilo, porque agora tem alguém que entende realmente de infecção aqui, pô. O Davizinho, como sempre, nos surpreendendo e mostrando a genialidade dele, né? Fantástico aí o Cassolito. Então, para explicar aqui, o Renato Cassol, né, para todo mundo, ele é um médico infectologista, que hoje todos os médicos infectologistas estão numa linha de frente nessas questões e ocorrem atualizações diárias sobre isso, né? Na quinta-feira, na quarta-feira a gente estava falando ao vivo no Instagram, eu e o Renato. Depois, na quinta-feira, ele deu entrevista no outro canal. Então, assim, ele está sempre se dispondo, assim, bastante para ajudar o maior grupo de pessoas a entender as informações aí para a gente poder lidar com essas alterações. Agora é o seguinte, eu já vou aproveitar que o Renato está presente, e é o seguinte, bom, quem tem prótese quadril não é um grupo de risco. O vírus não vai ter um tropismo, ele não vai se alojar na prótese. Ótimo, tá? Então a gente já fica mais tranquilo. Agora o seguinte, se der o azar de uma pessoa que tem prótese pegar o vírus e ter um desfecho desfavorável, precisar ir para uma UTI com as suas consequências secundárias do vírus ou relacionada a outras infecções que podem ocorrer em cima do vírus,
isso pode ter alguma consequência para a prótese, doutor Renato? Acho que esse vai ser o menor dos problemas, né? Porque... Não, mas assim, é a dúvida que o pessoal tem. Então, eu entendo que, claro, o problema o número 1 é manter a pessoa viva. Porque, assim, ó, o paciente com SARS-CoV-2, né, o SARS-CoV-2, que é o COVID-19, quando vai para a UTI, é um paciente que está em SARA. E a letalidade dele é a mesma letalidade da SARA, né, que é uma resposta inflamatória pulmonar aguda, ou seja, é 50% de letalidade. Então, o simples fato de ter ido para a UTI, o desfecho é muito ruim. Não vai ter nenhuma influência com a prótese. Pode ficar tranquilo. Só talvez em exames de imagem, mas aí o exame de imagem de escolha para o pulmão enfim, não chega lá na prótese, então não teria problema nenhum. A preocupação primeira, obviamente, é manter a pessoa viva e respirando bem, sem sombra de dúvida, né? Deixa eu chamar a atenção de uma coisa aqui, Gusmão, que eu acho que aí junta os objetivos de todos os médicos, de todo o mundo agora no controle dessa pandemia, e nós e dos pacientes em relação à prótese. Uma coisa interessante de se observar, que o doutor Renato falou perfeitamente, é que o principal fator de risco é a idade. E isso coloca um grupo concomitante com os nossos pacientes de prótese, porque a imensa maioria dos pacientes que têm prótese de quadril são pacientes de idade mais avançada. Então, entendam que não tem relação nenhuma prótese com corona em termos de grupo de risco, mas idade avançada é um grupo que tem mais prótese de quadril, e idade avançada é um grupo de risco para o corona. Logo, a orientação que está sendo... a orientação que está sendo dada de se você não tem sintomas graves, não se exponha a riscos, não vá a um hospital, vale tanto para salvar a sua vida em relação ao corona, como para prevenir uma infecção eventual para a prótese, porque você vai se expor a riscos desnecessários de outras infecções, uma pneumonia ou qualquer outra coisa, que aí sim pode colocar em risco a sua prótese, além da sua vida, né? Então, você vê que os objetivos são comuns. Inácio. Perfeito, Muito tem uma bom, correlação aí. É isso aí. Só para deixar o Renato à vontade, se por acaso precisar sair, Renato, é só nos avisar aí. Sem preocupação. Eu tenho 5 minutos ainda. Tá, Deixa eu aproveitar então o Renato, posso fazer? João Lopo, fica à vontade. É uma pergunta aqui de um dos nossos ouvintes e é interessante e recorrente. Rafael Silveira Braga pergunta: tatuagem pode ser considerada uma porta de entrada de micro-organismos para a prótese? Devemos deixar de fazer tatuagem? Essa é uma pergunta bem frequente. Por favor, Renato. Muito boa pergunta. Eu não tinha ainda correlacionado. Boa pergunta mesmo, hein? Boa pergunta. Olha, o que eu vou dizer? Provavelmente não, a não ser que infecte a tatuagem, né? Então, tu teria o mesmo risco de uma erisipela, por exemplo, de sair uma bactéria dali, entrar na corrente sanguínea e grudar na prótese. Mas uma tatuagem que não infecte, né, que não tenha uma infecção secundária, ou seja, com todo o padrão de higiene que deve ter e que se deve ser feita uma tatuagem, não teria problema nenhum, não. Agora, se ela infectar, é o mesmo risco de ter uma erisipela e essa bacteremia, ou seja, essa bactéria na corrente sanguínea se alojar na prótese. Mas nunca tinha pensado nisso. Também nunca tinha ouvido a pergunta. E a gente tem muitos pacientes que querem, e quando tem a cicatriz, né? Eles querem cobrir a cicatriz com uma tatuagem, para ficar menos evidente. Enfim, é uma coisa bastante interessante, muito interessante. Bem interessante. Sim. Ótimo. Ô, doutor Renato. Uma outra pergunta aqui, só para fechar e aproveitar o Renato, que é uma pergunta da Alba Valeriab. Ela pergunta o seguinte: fiz uma prótese há 3 meses, ainda tenho risco de infecção? Sempre. Só que diminui muito, né? Diminui muito. O risco ele vai diminuindo. Ele nunca toca zero, mas ele vai diminuindo cada vez mais. Cada vez mais. Eu acho que pelos novos critérios até de infecção hospitalar são 3 meses, né? Perfeito. Para relacionar aos cuidados da saúde. Mudou os critérios. Até 2 anos atrás para a prótese de quadril era 1 ano. Agora são 3 meses. Depois não relaciona mais assistência à saúde. Legal. É uma coisa que, assim, eu não sei a opinião dos colegas, aí o Davi que vai, eu acho que vai me responder melhor. Como que a recuperação, por exemplo, com a parte femoral cimentada,
ela, não sei se vocês já notaram isso, mas tem uma diferença aí em termos disso e até de resposta com a cintilografia, do controle com a cintilografia. Alguém já observou isso? Digo que, a princípio, a cimentada daria uma estabilidade imediata maior, e a captação da cintilografia pós-cirúrgica, ela também dá uma negativação mais precoce. Vocês já observaram isso? Sim, sim. A prótese não cimentada, que eu acho que a gente, na verdade, eu e Inácio, a gente faz mais, né? Às vezes eu pego paciente com, às vezes, quase perto de 2 anos, ainda com captação. Os trabalhos mostram que você pode, em prótese não cimentada, tanto ter captação até esse período de 2 anos, quanto muitas vezes, apesar de não ser recomendado, mas às vezes fez por outra razão, uma ressonância magnética, você ainda pode encontrar uma linha ao redor do componente, o que não significa soltura ou não integração do componente, mas para algum desavisado pode suscitar uma dúvida de um eventual problema. João, já que você colocou isso, é bastante, é muito importante a gente colocar que muitas vezes a gente chega no consultório e o paciente ele vem com ressonância, vem com tomografia e vem com uma cintilografia. A cintilografia é um exame com alta sensibilidade, mas com pouca especificidade. Então, a gente tem que ter muito critério para entender a cintilografia, porque senão vem assim, por exemplo, no caso de uma prótese não cimentada, e o paciente não tem tanta queixa, mas ele fez a cintilografia por outro motivo, aparece lá, possível sinal de soltura ao redor do implante femoral, pelo amor de Deus. O paciente já fica... E a gente tem que ter muito cuidado com a cintilografia. É um exame que eu acho que tem que ser bastante criterioso na indicação, entendeu? Para a gente fazer em qualquer hora esse exame. Isso, perfeito. A gente vê muito... Tem radiação, né? Muito paciente... Com radiação, né? Muito paciente fazendo cintilografia. Se estende essa cintilografia também para infecção óssea. Ela engana, assim, principalmente pós-procedimento. E ainda aquilo que tu falaste da ressonância, a ressonância não é um bom exame para acompanhar tratamento de infecção óssea. Ela fica alterada tardiamente. Sim. Perfeito. Sim. Eu acho isso muito importante, né? A análise de todo o critério, por isso que existe o médico, o cirurgião, e é necessário fazer o acompanhamento do paciente, mas é do conjunto, né? Então, eu não, assim, todos nós, né? Termina que nós recebemos pacientes até que foram operados em outros serviços, por outros médicos, e chegam com uma pancada de exame desesperados, né? Então, acho que é muito importante aí, como mensagem final em relação a esses exames, e a análise, né, de todo o contexto clínico, né? Sim. São exames necessários, muitas vezes, a maioria. Deixa eu aproveitar que o Dr. Renato vai ter que sair, talvez tenha que sair, né? Obviamente, o que tu puder ficar ótimo. Tu gostaria de nos passar alguma mensagem sobre o coronavírus aí, para que passe para todas as pessoas que assistem? Alguma mensagem especial? A mensagem que vão ser dias difíceis. As próximas 2 semanas a epidemia vai subir muito no Brasil, e eu acredito que a coisa vai normalizar lá por agosto, infelizmente. Vão ser tempos de bastante dificuldade no sistema de saúde brasileiro, tanto público quanto privado. Eu acredito que o impacto e a lotação vai ser bem expressiva e que vão ser tempos difíceis. Quem puder ajudar, que ajude. Aí o Dr. Renato está na linha de frente aí, em grandes hospitais. O João Lopo também, que trabalha na Polícia Militar, também está na linha de frente aí, né, João? Estava contando que está complicado mesmo, é uma sensação de medo grande, de um sentimento, às vezes, até de impotência em relação a alguns pacientes, né, João? Sim, sim. Os critérios suspeitos, eu não sei o resto do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul mudou ontem, então hoje todo mundo que tem uma infecção respiratória é suspeito de coronavírus. Sim. É muita gente. E o nosso inverno está entrando, né? Assim, o que eu acho que o mais importante agora é o que está sendo aí divulgado na mídia, né? Que é a pessoa que desenvolveu o sintoma, ela manter uma tranquilidade, manter o isolamento, ela cercar os seus familiares, aguardar, não desesperar e ir ao hospital de imediato, porque o hospital ele está realmente meio que restrito aos casos mais graves, né? E se a pessoa ela tiver sintomas respiratórios, aí sim, eu falo de gravidade, né? Dificuldade respiratória,
uso de musculatura acessória, confusão mental, aí esses sim são sinais que indicam a necessidade de ir ao hospital. Porque ele pode simplesmente estar só com uma influenza e ele vai no hospital, vai ter contato com outros pacientes e lá sim tem um espectro grande de germes, entre eles o Covid, aí ele pode se contaminar, né? Dentro do que tu falou, João, o Renato mesmo comentou na live, né, Renato? A maioria dos pacientes que estavam sendo testados, comenta o pessoal aí. A maioria dos pacientes estavam sendo testados para Covid? Não, que tu comentou que a maioria estava dando H1N1. É que a gente tem o teste no hospital em 2 horas a gente testa todos os influenza, praticamente. E a maioria está pegando influenza. Até agora, né? Agora... Pois é, não, até agora. Mas então, assim, isso é importante, o paciente que está com sintoma gripal não ir no hospital. Porque se ele for no hospital, ele pode pegar o Covid, né? Vá para o hospital se tiver falta de ar. Mensagem perfeita. Esse é o gatilho. Perfeito. Falta de ar. Sim. Falta de ar. Pessoal, grande abraço a todos aí. Muito obrigado, doutor Renato. Grande abraço, Caçolito. Valeu, Renato. Satisfação, irmão. Prenda o grito aí. Tá joia. Muito obrigado, Caçolito. Abraço. Tchau. Valeu. Poxa, que bacana, hein, prof? Você olha a surpresa que eu trago pra vocês, hein? Olha só. Caramba. Luxo. Muito live bom. De luxo. Convidado especial e tudo. Do nada entra um dos maiores especialistas aí, coordenando toda a região sul, tá? Para nos dar informação real para nós mesmos e para todo mundo que está assistindo aí. É isso aí. Sim, muito bom, muito bom. Só para avisar para todo mundo que está assistindo que depois da gente terminar essa discussão específica sobre isso, tá? Que a gente está chegando perto do fim, aí a gente vai olhar as perguntas e, em forma de agradecimento nosso pelas pessoas estarem assistindo, a gente vai responder as perguntas sobre qualquer tópico que envolva quadril, mesmo que não seja especificamente sobre prótese, infecção, a gente vai responder sobre todos, claro, obviamente, né? A gente não consegue individualizar o caso da pessoa, a gente responde de uma forma geral, né, sobre o assunto. Então vamos ver se a gente tem mais alguma coisa para falar sobre a questão de prótese e o coronavírus, ou de prótese e infecção secundária? Eu tenho uma ponta para comentar aqui, Guzmão. Até na linha disso aí que foi falado, e que a gente está reforçando muito, de não ir desnecessariamente para o serviço hospitalar por qualquer razão. Então eu comentei isso no vídeo que eu postei essa semana lá no canal, e isso sim, muitos pacientes meus têm acontecido isso. O que é? A gente comenta muito aqui da rotina de acompanhamento pós-operatório que cada um tem. E nós, acho que é muito semelhante à nossa, a gente vê o paciente na 2ª semana, na 6ª semana, no 3º mês, na 12ª e depois mais espaçado. E alguns pacientes que estavam em pós-operatório, estão em pós-operatório, para acompanhamento radiográfico na 6ª semana, na 8ª, na 10ª, 12ª, ou seja, um pós-operatório precoce ainda, mas que já tem uns 2 meses de operado, que estão, assim, cogitando, vamos dizer, e me perguntando se devem ir fazer as suas radiografias de acompanhamento, e são pacientes idosos, muitas vezes, neste momento. Boa. E eu tenho repetido, eu acho que eu peço até desculpa para alguns pacientes meus e alguns acompanhantes, que eu tenho sido muito enfático nas mensagens que eu tenho falado para eles, que eu falo, gente, prioridade. Esse momento é um momento de uma coisa muito séria. A gente está falando de uma pandemia que coloca risco de morte para você. Não é hora de se preocupar com um acompanhamento regular, de uma radiografia regular. Não vai se meter um paciente de 70, 80 anos, ou até mais novo, numa clínica ou no hospital que está atendendo potenciais pacientes infectados para fazer um raio-x de controle. Se não aconteceu nada muito esdrúxulo com você agora, a hora agora é de preservar a vida. Tá? Depois a gente acompanha a prótese, a gente vai ter a vida inteira para fazer radiografia se você quiser, mas agora é coisa de botar assim, prioridades, não é para se expor a risco desnecessariamente. Não só não fazer o exame, ou para quem já fez o exame, não vem à consulta. Exato. Não vem à consulta. Ou se a pessoa está preocupada, manda o raio-x para o médico, manda lá para a gente olha o raio-x, tranquiliza a pessoa, não venham à consulta quem está nesse grupo de risco. E outra, numa revisão simples, assim como o Inácio falou, eu acho que nenhum paciente tem que vir à consulta. Manda só o exame. Não sei se vocês concordam aí. Nenhum. Exato. Não aconteceu nada, não tem por que vir. Guzmão, nós temos vários pacientes que nós operamos que são de outros estados, de outras cidades.
E a gente Sim. já, normalmente, muita gente faz isso. O A paciente gente faz o acompanha. exame, não é A isso? gente O acompanha a paciente distância. está bem, caminhando bem, não estou sentindo nada, manda para a gente por mensagem, a gente vê a radiografia por distância. Olha, estou vendo a radiografia, está ótima, segue sua vida, feliz. Isso aí, Então, bola vamos pra manter isso aí. Eu acho que é isso É, aí. e ótimo, até Inácio. outra coisa, Bem em lembrado. relação, um detalhe que eu falo para os pacientes, gente, cuidado com o acompanhamento radiográfico agora também, porque todo paciente que tem alguma infecção de vias aéreas, ele vai fazer ali no mínimo um raio-x de pulmão, um raio-x de seios da face, e aí você entra naquele ambiente ali que é na sala de raio-x e vai fazer um raio-x para acompanhar ali uma prótese, algum problema ortopédico. Calma, dá para se esperar, não precisa fazer Sim. isso agora. Ficar em casa. Em Maravilha. casa. Então, pessoal, quem sabe a gente começa a entrar nas perguntas. O que vocês acham? Perfeito. Sim, Perfeito. e eu tive uma ideia aqui que, se vocês me permitirem, no final eu gostaria de sugerir para a próxima live, mas a gente pode ir para as perguntas antes. Não, mas anota para não esquecer, tá? Tá, beleza. O João estava olhando as perguntas aí e eu vi que recebemos um superchat aqui. Eu acho que é o primeiro superchat que a gente recebe, né? Sinal dos tempos. Então eu acho que a gente tem que dar prioridade aí para o superchat. Mandou a pergunta aí, ô João. Tu viu aí o que ele está perguntando? Olha aqui, ó. Eu achei Sim, aqui, ó. Sim. O Darlan Pantin está dizendo o seguinte: fiz a cirurgia para impacto femoroacetabular, pelo que eu entendi aqui, e após 2 meses ainda sinto dores no adutor, irradiando para o joelho. É normal? É a mesma dor que sentia antes da cirurgia. Eu vou passar aí, se algum de vocês quer começar a comentar. Eu acho que todo mundo sabe o que está acontecendo aqui. Alguém quer comentar? Não. Senão eu comento. Então, assim... eu posso começar a comentar? Comenta aí, João. A gente tem que lembrar o seguinte: toda vez que a pessoa vai submeter um procedimento cirúrgico, ela vinha passando por um problema prévio, obviamente, né? E naqueles problemas mais relacionados ao quadril, um grupo muscular que é o mais afetado é dos adutores. E também é um grupo que tem uma maior fraqueza, né, que a gente sabe, dentro da musculatura em torno do quadril. Depois que você faz o tratamento cirúrgico, todo aquele processo de cicatrização profunda ali da área da cirurgia, ele vai se ocorrer 2 meses, é um período relativamente curto para você ter uma cicatrização completa. Até a parte da fixação do labro, depois que é feita a sutura, é esperado em torno de 3 meses. Né? Então, eu te diria, Darlan, para ficar tranquilo, segue com a parte da reabilitação, continua com as medidas fisioterápicas. Se já tiver ok por parte do seu cirurgião, te orientaria a iniciar a fase de fortalecimento, manter a crioterapia, que eu acho que é a aplicação de gelo, que é uma medida muito importante, e ficar tranquilo, acho que seria isso. É uma coisa assim, até muitas vezes o pessoal faz o paralelo com a artroscopia de joelho, que é a cirurgia artroscópica mais comum de toda a ortopedia, né? E a artroscopia do joelho, o cara faz a cirurgia e em 1 semana tá novo, né? Tem uma Exato. recuperação muito mais rápida. Então, assim, a artroscopia de Sim. quadril é uma cirurgia que o que a gente faz lá dentro é diferente. O envelope muscular ao redor da articulação do quadril é muito mais volumoso e a recuperação é mais arrastada. A recuperação da vídeo de quadril, ela tem que ser comparada com a recuperação do ligamento cruzado e não com a artroscopia, né? Não sei se vocês concordam. Para menisco, sim, concordo plenamente. Exatamente, com certeza. A biomecânica é muito importante no quadril, né? Se a gente for pensar articulação e pensar adutor, abdutor, flexor, extensor, todo mundo trabalhando ali. Quando você tem uma alteração mecânica, mecânica dinâmica nessa articulação, essa musculatura, essas musculaturas, né, elas entram em atrito, que a gente chama de cadeias musculares. Né? Essas cadeias musculares elas começam a trabalhar de forma diferente. Isso altera várias outras coisas, altera tilt pélvico, altera a nossa lombar, altera a sífice pubiana e a musculatura que responde. A gente sempre fala, né, o músculo não é nosso, não é um inimigo, né? Ele apenas é um sinal que existe uma alteração biomecânica secundária aí, né? Assim, para quem tem convívio com outras pessoas que já operaram outras articulações, em termos de porte cirúrgico, a gente poderia colocar a cirurgia do quadril bem próximo aí com a do ligamento. E em termos de procedimento... Não, deixa claro, a cirurgia é de vídeo de quadril. De vídeo de quadril, bem próxima com a de ligamento do joelho. E em termos de anatomia e de violação daquele envelope de partes moles, se aproxima muito com a de ombro.
Né? Por quê? Porque tem que ultrapassar grupos musculares ali com material e tudo. E a recuperação, quem sabe aí da cirurgia de ombro, é uma recuperação que ela leva mais tempo. Ela não é tão rápida quanto simplesmente a de um joelho para tratar um menisco, né? A do joelho, quando é necessário fazer uma reconstrução de ligamentos, você tem que tirar enxerto, você tem uma agressão cirúrgica maior e vai levar um tempo de cicatrização maior também, né? Eu vou dizer que em tempos de parâmetros temporais, vamos dizer assim, de tempo, até a comparação é feliz, assim. É um pouquinho mais lento do que uma artroscopia para menisco, mas é bem mais rápido do que uma de ligamento. Eu diria isso, é melhor, tá? Eu também acho que é opero o melhor. quadril, opero o joelho. A recuperação Sim. de uma videoartroscopia de quadril, de modo geral, é muito mais indolor, mais rápida e com a recuperação funcional muito mais precoce do que uma reconstrução de ligamento cruzado anterior. Não, eu comecei fazendo ombro. Eu iniciei fazendo ombro, né? Exato. A gente fez residência junto. Eu vou te falar que manguito rotador, eu acho que eu desisti do ombro por causa disso. Sim. Manguito rotador então é absurdo. Entendeu? Então eu comecei fazendo ombro. Eu acho que eu desisti do ombro por causa do manguito, porque, pelo amor de Deus, 6 meses de pós-operatório, tu chegava lá, o paciente ainda com dor. Então, eu concordo plenamente com o que o Inácio colocou. É melhor do que a de ligamento e infinitamente melhor que o ombro. A parte... Sim, infinitamente. A parte anatômica... O pessoal do ombro vai começar a xingar o Bruno aí. Mas é verdade, né? É verdade. É verdade. Se você pegar a média de recuperação nos trabalhos, é isso. É verdade. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Ombro e Cotovelo. Eu tenho tudo isso. Eu desisti. A prótese de ombro, a mesma coisa. Comparar a prótese de ombro, a prótese de quadril, pelo amor de Deus. Não tem comparação. Não tem comparação. Vamos ver as perguntas. Vamos ver mais perguntas aqui, pessoal. Olha que legal. Eu gostei dessa pergunta aqui, ó. Eliana Cristina. Estou com dor na região inguinal. Não deu hérnia. Supõe-se que ela fez um exame de ultrassonografia que não viu hérnia inguinal. Sim. O que pode ser? Olha, eu digo assim, Eliana, tu tá olhando o canal certo, tá? Exatamente. Dor na região inguinal. Foi descartado hérnia. A outra hipótese diagnóstica é problemas no quadril e no caso da mulher pode ter algum problema ginecológico também que pode estar envolvido, né? Existem vários diagnósticos diferenciais, mas parabéns pela pergunta, porque um grande diagnóstico diferencial é hérnia inguinal. Aí minha pergunta é para vocês. Quantos pacientes chegam em vocês com dor no quadril? Vocês pegam o raio-x e olham os grampinhos ali de hérnia, que ele já operou uma hérnia prévia e não resolveu a dor. Sim. Muito frequente. Muita coisa. Muito frequente. Aí, só para falar para Eliana, isso daí, a sinal da dor no quadril, Eliana, ela é um sinal clínico que chama sinal Dossé, que é você pegando a sua mão, assim, colocando em torno do quadril, que mostra exatamente ali a regiãozinha da dor. Depois você faz o teste em você, vê se não é essa região e nos conta. Posso fazer eu recentemente atendi uma paciente lá no consultório de São Paulo, e ela veio com todos os exames para operar o quadril. Veio assim, com pré-operatório, com ressonância, enfim. Ela tinha mesmo uma alteração labral lá. Só que o exame clínico do quadril, e aí colocando o que o João colocou, eu examinei o quadril, não tinha dor. Não tinha sinal de dizer, não tinha nada. E aí, muito interessante, eu comecei a colocar para ela as outras possibilidades de dor na região inguinal, ainda mais uma paciente jovem, de 29 anos, tá? E depois de 15 dias ela me mandou uma mensagem, eu orientei ela a procurar uma colega ginecologista lá, síndrome do ovário policístico. Olha Bacana. só. Era o diagnóstico da paciente. Olha só. A paciente com dor inguinal, ela tinha líquido na região anexal e foi orientado uma artroscopia de quadril. Eu orientei ela para gineco, síndrome do ovário policístico. Essa paciente hoje não sente mais dor. Olha só. Parabéns, Bruno. Muito importante a avaliação dos especialistas. É multidisciplinar. Entendeu? A gente tem que ter muito bom senso nisso aí. E outra coisa, né? Outra coisa que eu também falo, olha, não custa ouvir uma segunda opinião, tá? Sim. Olha, se tem algum problema que está na dúvida, se é um caso que não é muito típico, vale a pena ouvir uma segunda opinião para saber se a gente discute isso entre a gente, né? Exatamente. Quantas vezes a gente discute entre a gente? A gente, como grupo, a gente faz isso. Ó, importante ter humildade, tá? 2 cabeças pensam melhor que uma. Às vezes... 4, então? Imagina 4. 4? Pô, a gente está toda hora discutindo casos difíceis, né? Às vezes a gente vê uma imagem, olha, essa imagem tá estranha, o que vocês acham? Pô, isso todo mundo ganha.
o cirurgião ganha, o paciente ganha, a sociedade ganha como um todo se a gente discute os casos que são mais difíceis. Isso é muito importante. Sim, Parabéns, perfeito. Bruno. Muito bom, bonito. Vamos para as perguntas aqui. Vamos lá que o pessoal, temos 78 pessoas que estão nos acompanhando ao vivo no YouTube. Legal. Vários colegas dando parabéns pela iniciativa. Tá? Legal, isso Vários é muito colegas importante. cirurgiões aqui assistindo. Muito legal isso. A ideia disso aqui é isso, é informação, Desse diagnóstico que você Informação falou de aí, Bruno, qualidade. cada vez está mais frequente o diagnóstico de endometriose também. Endometriose está tendo um crescimento muito bem grande. lembrado. É verdade. E confunde também um lembrado. bocado, porque a endometriose, o foco da endometriose, ele pode ficar em qualquer lugar da pelve. Então você tem lombalgia por endometriose, você tem dor inguinal, você tem dor no flanco. Endometriose é um diagnóstico que tem que estar sempre na cabeça. Aí Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Olha aí, olha aí, esse vai ser o nosso um outro tema. Já estou anotando as ideias de tema, esse vai ser um, tá? Vai anotando aí, João. Diagnósticos diferenciais de dor no quadril. Opa! E olha, talvez seja interessante a gente chamar algum colega especialista, né? Sim. Ou algum outro colega de outra área, né? Sim. Talvez assim entrar de repente um cirurgião geral especialista em hérnia, pode conversar com a gente algum uro, uma gineco, né? Até vale porque muito. Eu acho que a gente ajuda muito eles, né? Sim. Ensinando as manobras que tem que fazer no quadril para saber se a dor pode ser do quadril ou não. E às vezes a gente fica com dúvida e a gente lança mão de testes terapêuticos também. Gusmão, ainda te digo uma outra... Na verdade, seria uma subespecialidade dentro da ortopedia, cirurgião de coluna. A relação coluna e quadril, olha só, uma outra possibilidade aí. Perfeito. Acho que vale a pena, hein? Isso dá desdobramento em vários tópicos. Até a gente pode convidar um colega meu aqui que tem feito a parceria com relação ao tratamento da hérnia do esporte. Já tem alguns casos aí, ela é um cirurgião geral, então a gente pode, é um tema aí que a gente pode chamar. Perfeito. A dor espinopélvica também, né? A gente pode fazer um tópico sobre isso com um colega da coluna. Legal. Muito Depois do que eu falei, só não pode chamar cirurgião de ombro, né? Vou ficar chateado comigo. Saulinho. Pode chamar o Saulo. Saulo tem humildade. O Saulinho, boa. Um grande abraço pro doutor Saulo aí. A gente coloca o Saulo, e o Saulo no fundo, ele faz, eu brinco com ele, que ele só faz, ele não faz ombro, ele faz o quadril escapular. Ele faz Olha aqui, ó, pessoal, recebemos aqui mais um superchat da Evelyn Stray. Bom dia. Sobre a cirurgia do impacto femoroacetabular. Após a cirurgia, sinto estalos fortes no quadril e ao erguer e abaixar a perna também dor no adutor. A Evelyn não comenta quanto tempo da cirurgia, mas isso aí é uma coisa também interessante a gente comentar com os pacientes, né? Que sentir estalos logo depois da cirurgia é uma coisa comum, né? Sentir estalidos no quadril, às vezes faz um barulhinho, porque está em processo de cicatrização ainda. E dor no adutor, como o outro paciente também tinha comentado, né? Se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre isso aí, acho que é uma coisa bem normal. Claro que ela não fala o pós-operatório, quanto tempo aqui, né? Eu não sei se é 2 anos, 5 anos ou se é meses, né? Não tá especificado aqui. Eu gostaria de comentar o seguinte em relação a Evelyn. É importante a gente primeiro, ela falou que a dor, que o estalo ele vem aí, né, desde o pré-operatório, mas identificar qual que é a região do estalo, Evelyn, se ele é mais para a região interna do quadril ou mais para a lateral do quadril, que nós temos estalos diferentes no quadril. Exato. Um estalo mais para a parte interna do quadril, ela está mais relacionado principalmente ao ilio-psoas, que é um tendão que ele passa bem próximo da articulaçãozinha ali do quadril. E o ressalto mais externo, ele está mais associado à banda iliotibial, que é mais na região do trocânter, que é essa ponta aqui do osso que fica na lateral do quadril, tá? Isso que a gente palpa aqui na região do glúteo. Então é importante fazer essa diferenciação. Na maioria das vezes, depois que você faz o tratamento do impacto e passa pelo processo de reabilitação, o que mais resolve essa questão dos estalos é o fortalecimento, tá? Principalmente nas mulheres que já têm uma frouxidão ligamentar. Então, a parte de aumentar o tônus muscular vai levar também a uma questão de fortalecimento e de estabilização articular. Talvez esteja faltando isso aí. Tá, olha aqui vem uma pergunta aqui interessante, tá?
Assim, eu vou falar a minha interpretação da pergunta dela, que não está tão claro, mas eu acho que eu sei o que ela quis dizer. A Grácia falou aqui, ó, bom dia, gostaria de saber sobre o uso da cartilagem de suínos no quadril. A aplicação é uma escolha do médico ou do paciente? Eu acho que ela está querendo se referir à membrana de colágeno. A membrana de colágeno, né? Então, aqui, vocês querem fazer algum comentário sobre a pergunta da Grácia? Eu acho que você aí é o mais indicado. Eu acho que você é o mais indicado. Tá, Entendeu? então assim, ó, é que a questão... quando eu comecei a falar sobre essa membrana, começaram a vir vários questionamentos. Bah, doutor, eu quero repetir minha cirurgia para colocar a membrana, não sei o quê. Então, assim, a membrana de cartilagem, a membrana de colágeno, tá? Que nós temos, que é de origem suína, tem outra no mercado de origem equina, né? Dos cavalos. Ela é usada quando a gente tem um defeito de cartilagem completo, né? Então, assim, se a pessoa tem uma diminuição da espessura da cartilagem ou tem um defeito muito pequenininho, então não tem por que usar essa membrana, tá? Agora, quando a gente olha na ressonância alguns sinais, como a presença de cistos, a falta da cartilagem em algum ponto, um grau de dano condral maior, é importante ter essa membrana disponível no momento da cirurgia, para caso a gente necessite usar, ela está disponível. Para explicar para o pessoal, essa membrana não fica no estoque no hospital. O representante da membrana, ele tem que levar a cada paciente a membrana lá no hospital, e ela só é levada ao hospital com a autorização do plano de saúde, ou se o paciente também deixa claro no hospital que ele vai pagar a membrana caso o plano não pague a membrana. Então, assim, em situações de suspeita, eu solicito a membrana sempre. Explico para o paciente, olha, no teu caso, eu estou pedindo essa membrana para que ela esteja disponível, e eu digo mais ou menos a probabilidade de necessidade de usar. Olha, eu acho que é muito provável ou pouco provável, né? A gente não tem a certeza absoluta até olhar no momento da cirurgia. Então, respondendo a Grácia, olha, Grácia, se um paciente pede para colocar membrana e não tem defeito na cartilagem, ele vai estar se prejudicando, entendeu? Não vai estar ajudando. Nossa. Então, ela tem que ser uma decisão médica de colocar a membrana técnica, ali, muito bem criteriosa. Isso aí. Então, tendo o defeito e o médico sabendo usar a membrana, que é outra coisa que é importante, a gente sabe que é difícil de usar essa membrana. Então, assim, a pessoa tem que saber usar e também tem que ter a necessidade de usar, né? As duas coisas, né, pessoal? Perfeito, é isso aí. Muito bom, é bacana. A indicação isso é muito baseado, tem um paradoxozinho que é a revisão de prótese quadril. Quando a gente começa a ver sinais de afrouxamento, de desgaste da prótese, a indicação é médica. Entendeu? Então, o paciente não decide como a prótese primária. Doutor, eu estou com muita dor, minha limitação, qualidade de vida ruim. A indicação da prótese primária, que a gente faz a primeira vez, na maioria dos casos é do paciente. É o paciente que define o momento. Na revisão, não. Assim como o uso da membrana, uma indicação técnica, uma indicação criteriosa. E aí vem da gente. Fala a tua famosa frase sobre isso, Bruno. Meu irmão, na prótese quadril, com desgaste, o tempo é osso. Quanto mais tempo a gente demora para fazer uma revisão, e às vezes o paciente não aceita aquilo, mais osso a gente perde, a cirurgia se torna mais complexa. E agora, nesse caso da artroscopia, quando a gente tem uma indicação de colocar uma membrana e o plano de saúde não libera, o tempo é cartilagem. Tempo é cartilagem. É cartilagem. 2020, Bruno Rabelo, tempo é cartilagem, isso aí. Muito bacana, hein, bonito. Eu acho que a questão aí no comentário dela, na pergunta dela, que vale complementar, é que assim, a indicação é estritamente técnica, porém, com a concordância do paciente pela questão de custo. Como a gente está falando de algo que tem um custo envolvido, que muitas vezes o paciente vai ter que arcar com isso, porque muitos planos não estão pagando por isso, a indicação é técnica. O paciente tem que ter sido esclarecido previamente de que ele tem essa possibilidade de uso, e se ele concordar, vai ser usada. Perfeito. É isso aí. Bom, pessoal, acho que estamos chegando no final, né? Até para todos voltarem aí. Eu acho que a gente já podia, como o João já tem dois a lista. A lista. Já estou com 3 agora. Eu acho que a gente podia definir aí, deixar para as pessoas que estão, né, nos assistindo, as possibilidades do João, e a gente já definiu o nosso tema para a próxima. Dia. Legal. Olha só, legal. Sugestão. Posso então largar a sugestão? Solta, Joãozinho.
Reabilitando de uma cirurgia do quadril durante períodos de isolamento. Opa! Opa! Aí, João. Boa. Quarentena. Mandou bem. Aproveitando a quarentena. E aí o mestre, eu tenho certeza que ele já vai aprontar uma nova surpresa aí pra gente. Eu já tava pensando na hora. Eu já vou ligar. Vamos lá, Excelente. então, fechar nesse tema? Boa, Vamos boa. fechar, bem legal. Muito Boa. atual, legal. Bom, eu vou fazer Sim. o seguinte, eu vou tentar ver qual é o dia que vocês acham que seria interessante. A gente Amanhã? pode marcar depois, Precoce. amanhã. Pode ser amanhã, tranquilo. Todo mundo pode amanhã? Posso. Amanhã de manhã. Sim. É. Sim. É até melhor, porque segunda eu estou trabalhando, então. Segunda eu melhor vou estar na amanhã. HTO também. Tem uns pacientes lá pra gente ajudar lá. Tá. Uhum. Então vamos tentar fazer para amanhã, a gente define entre a gente o horário, o pessoal fica ligado que a gente manda sempre sempre não. Perdão. Hoje eu não mandei nada, a gente entrou. A partir de agora. Eu vou tentar, no momento que nós definirmos o horário, eu vou disparar lá para o YouTube o horário da reunião e também disparar no Instagram para vocês compartilharem aí para o público de todo mundo aí. Perfeito, E eu acho que talvez a gente tenha que fazer o canal, reativar todas as mídias do meu quadril, né? Canal. Opa! Que notícia boa, hein? Apoio total. Agora sim. E aí também aí a gente tem um local que... Eu não sei se a gente consegue transmitir para vários canais ao mesmo tempo. Isso aí é uma pergunta que eu vou ter que tentar pesquisar, porque poderia transmitir para o canal do meu quadril e ao mesmo tempo transmitir para todo o canal de todos vocês. Sim. Nossa. Pô, Legal. seria maravilhoso, né? Legal. Eu não sei se consegue fazer isso aí. É contigo. Legal. Se alguém que estiver Você assistindo, é o mestre nisso. Se alguém que estiver assistindo aí quiser nos dar essa informação. Eu acho que consegue. Talvez eu precise de mais um computador, mas eu acho que consegue. Eu sei que estrutura de tecnologia não é problema para você. Tecnologia Alien é com o Davi. É, com o Davi. Eu tô com 3 aqui ao redor, talvez precise de mais um. Só porque tem 3, né? Então, assim. Então tá, pessoal, então pronto. mais uma vez, assim, um agradecimento especial, e eu quero que cada um de vocês digam os seus handles, né? Aonde que acha vocês nas mídias sociais, Instagram, site, YouTube, Facebook, falem aonde acha vocês e aonde que vocês estão, onde é que vocês trabalham. Por favor, Inácio primeiro. Bom, eu trabalho aqui em Brasília, consultório aqui em Brasília, e me acha em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, com @dr.InácioVentura, e no meu canal aqui do YouTube também, Dr. Inácio Ventura, quadril e joelho, um bocado de vídeo lá também para o pessoal acompanhar. Beleza. Doutor João? Pelo site drjoaolopo.com. E as mídias sociais? Eu sou ruim nisso. Deixa só o site que eu tenho que pesquisar como é que faz isso. O que eu tenho que prometer pra gente, porque é o seguinte, tu é um profissional excelente e tu não pode privar a população da tua informação. Exatamente. Então tem que prometer pra gente que tu vai dar uma trabalhada nisso aí. Eu vou fazer isso. Tá, eu vou anotar tudo direitinho. Merece, tá? Tu ajuda muito a gente aí em Minas Gerais. Então, o doutor João Lopo trabalha em Belo Horizonte, Minas Gerais. Doutor Bruno Rabelo. Rio de Janeiro, Carioca. Consultório Leblon na Barra. Chefio HTO. Serviço de quadril lá, com muita honra, muito prazer. E nas mídias sociais, doutor Bruno Rabelo. E o meu site, brunorabelo.com.br. E é isso. E meu quadril, se Deus quiser, e no período curto aí, reativado. E lembrando que o doutor Bruno Rabelo também atende em São Paulo. Em breve... Sim, esse período de quarentena, até esqueci de São Paulo. A gente não sabe se... Não está no bom momento, vai demorar né? agora, né? Quando vai demorar. O doutor Inácio Ventura, em breve, vai começar em São Paulo também. Perfeito. É um spoiler? Segundo é um spoiler. Spoiler aí, spoiler. Mas ao que tudo indica é isso, se o Corona deixar aí no segundo semestre, agenda em São Paulo também. Coisa linda. Opa, lindo, Inácio. Daqui a pouco o Joãozinho lá com a gente também, olha só. Meu Deus. Estamos nesse plano,
Isso aí. Claro. A gente começou nisso. Eu fui lá para Minas Gerais e falei pro João bastante. Se lembra da nossa primeira conversa sobre isso? Quando a gente fechou, que a gente ia atender em São Paulo? Que você falou, pô, imagina daqui a pouco o Inácio, o João, todo mundo. Formar o grupo lá. Até o final do ano, certo. Deus quiser. Deus quiser. Opa! Isso aí. Bom, pessoal, e a mim vocês já conhecem, porque estão assistindo aqui no canal, Davi Guzmão. Acham Davi Guzmão em todas as mídias, também atendendo em Porto Alegre e São Paulo. Agradecemos muitíssimo a presença de vocês aqui. Assim que a gente definir o próximo horário, a gente manda para vocês o horário que vai ser a reunião e o provável tema. E um grande abraço a todos. Pessoal, vou encerrar a transmissão aqui em breve. Muito obrigado a todos. Beijo. Vamos ver as perguntas aí. Grande abraço. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Mais. Beijo a Muito todos. Obrigado, um abraço e Uma fiquem em casa. Cotoveladinha a todos. Uma cotoveladinha a todos agora. De leve. Abração. Abração.